Bom dia, muito bom dia, ouvintes da Flores FM, todos aqueles também que acompanham através da nossa live. Sempre uma alegria, uma honra, né, de nós estarmos aqui e reiterarmos, né, esses princípios, esses valores tão necessários nos nossos dias para que possamos, através de uma estrutura interna firme, verdadeiramente fazermos esforços para entrar pela porta estreita. Muitas vezes nós nos permitimos, né? E deixamos que a vida nos leve. E na realidade, se nós observarmos a própria vida, ela tem muitas nuances, né? Ela tem muitas coisas as quais cada um de nós tem que aprender como forma de fundamentarmos quem verdadeiramente nós somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde nós vamos. Muitas vezes, a maioria, e até por normalidade, nós nos acomodamos, nós não vamos fundo nessas questões e às vezes ficarmos na superfície, estamos realmente sujeitos, né, a situações as quais muitas vezes nós não estamos preparados para suportar. Quando eu digo isso, é repetindo as palavras de Jesus, que ele diz, né, que todo aquele que ouve as palavras dele e as pratica é semelhante a um homem sensato que construiu sua casa sobre a rocha. E todo aquele que ouve, né, as palavras do Evangelho de Jesus e não as pratica é semelhante a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E aí veio a chuva, veio os ventos, derrubou a casa e grande foi a sua ruína. Mas nós temos que entender a questão, né, ilustrativa que ele diz. O que é construir essa casa? O que é essa rocha ao qual nós devemos assentar essa casa? Então, construir a casa, em outras colocações também que ele faz, é verdadeiramente construirmos o reino de Deus dentro de cada um de nós, que é a questão da nossa moral, da nossa ética, do nosso caráter. Então, se eu construo a minha moral, a minha ética e o meu caráter fundamentado, baseado no Evangelho de Jesus, eu não terei problemas futuros, mesmo eu não tendo certeza onde estarei no futuro. E se eu, né, pelo livre-arbítrio que nós temos, eu construo, ou seja, eu alinho, né, o meu caráter, a minha moral, né, a minha personalidade em escolhas, situações que não estão dentro, entre aspas, da lei, que é o Evangelho, verdadeiramente eu posso até construir um império, posso construir até um castelo, mas mais dia, menos dia, ele vai ruir. Por quê? Porque ele não está assentado sobre a rocha do Evangelho de Jesus. E como tal, não subsistirá. A ideia é exatamente essa, é nós tentarmos construir, né, dentro de cada um de nós esses parâmetros que darão um norte às nossas vidas. Bom dia, Antônio. Bom dia, Alessandro. Bom dia a todos. Os nossos propósitos de vida, né, o sentido que nós estamos dando à nossa vida, tudo isso que tu colocaste. E é muito comum a gente não saber. É óbvio que é difícil saber o propósito, mas tu pode dar um propósito. A gente às vezes fica imaginando coisas muito elevadas, muito grandes, e se perde nessa procura. Mas nós
Não só podemos, nós temos que dar esse sentido para a nossa vida. Mas para isso a gente precisa dar uma parada, dar uma acalmada em tudo isso que a gente está sempre. A gente emenda uma coisa atrás da outra. Então a gente está sempre ocupado. E estando ocupado, tudo com coisas externas, nós não nos olhamos, nós não nos conhecemos, não sabemos o que que é importante. Porque nessa questão de sentido e propósito, a pessoa pode pensar assim, não, meu propósito é ter uma vida boa, uma vida confortável, dar esse conforto à minha família, ah, ter uma certa qualidade. Normalmente se pensa na questão financeira, né? Ter uma estabilidade financeira, uma segurança, e a gente faz tudo em torno disso, só que esse ponto parece que não chega nunca. Essa tal estabilidade, essa segurança não chega nunca, porque a gente observa aqueles que muito têm e eles continuam, parece que cada vez mais dentro desse olho, desse furacão que fica nos movimentando. Então, a gente confronta essas ideias com as ideias do Evangelho, das mensagens que Jesus nos disse, que ele diz: ninguém vai ao Pai senão por mim. Será que nós estamos querendo ir nessa direção? Será que nós estamos nos considerando. O texto de hoje é bem interessante, foi aberto já pelo Alessandro, né? A gente já tem o título dele, mas ele vem bem nesse sentido. O que que a gente está realmente semeando nessa vida de útil? Semeando de útil, olhando um pouco essa massa, que a gente pensa às vezes, só para si ou só para os seus. É um círculo muito pequeno, muito pouco útil naquilo que eu tenho capacidade de fazer. Então, eu tenho que ampliar esse meu horizonte, eu tenho que, às vezes, sair desse. Eu falei de um furacão, eu tenho que me colocar um pouco do lado de fora, ou observar os furacões que estão ocorrendo na vida dos outros, para questionar: será que eu estou fazendo as mesmas coisas? Será que. Por que que está acontecendo aquilo? Ter uma postura racional perante as situações que estão. Não é nem um palmo do nosso nariz, está muito mais perto, né? E às vezes a gente se pergunta ou se questiona da onde vem tudo isso, por que que vem tudo isso, para que tudo isso. Então, é o sentido que eu digo, né? Tem que ter um sentido a vida, tem que entender um pouquinho dessa mecânica. Não que a gente entenda, mas a gente também está procurando e está tentando colocar várias questões embasadas nesse ensinamento. E mesmo que pouco, já é possível conseguir compreender a tranquilidade e a visão mais ampla, mais larga que isso proporciona. Então, é um convite que a gente faz a todos para discutirem conosco essas questões de se olhar e olhar para fora no sentido de compreensão, no sentido de aprendizado. Eu não me lembro o termo que tu usou antes, mas nós temos que estar convictos, né, daquilo que a vida nos mostra. E tem toda uma estrutura, né, toda ela baseada em grandes irmãos nossos, não só Jesus, como uma turma muito grande, que o único objetivo deles foi verdadeiramente dar um significado às nossas vidas. E muitas vezes a gente se esquece disso, né? Qual é o significado? Então, se nós não admitirmos, né, uma causa primária de todas as coisas, uma inteligência suprema que norteia tudo, né, fica difícil. E essas questões, eu diria assim, que não são filosóficas, para mim. Essas questões, elas são ciência. Eu não consigo viver tudo aquilo que sei. Uhum. Mas eu tenho certeza que aquilo que está ali é o que deve ser feito. Então, não tenho dúvida
né? Não imponho, mas, né, tenho certeza absoluta de que esse é o único caminho. Claro que cada um de nós vai, digamos assim, conduzir, vai caminhar, né, por esse caminho, muitas vezes numa questão lateral, né? Tu tem problemas, tu é atraído para isso, tu é apaixonado naquilo, tu desejou aquele outro, mas existem coisas que são atemporais, né? Existem coisas que fogem dessa questão temporal da matéria, que é a lei, né? A lei. Então, amar a Deus não é uma questão filosófica, Nem religiosa. né? E nem religiosa. É uma questão individual. A relação, tu tem que ter uma relação amorosa, né, com o princípio. Então, quer dizer, e depois vem a questão do trabalho, né, fazer ao outro o que gostaria que te fizessem. Então, às vezes, não é nem só a questão do trabalho físico e material, e sim de um trabalho onde, sendo filho, reconhecendo e amando o Pai, Deus nosso Pai Criador, né? Eu consigo entender no ponto que eu me encontro e, me entendendo onde me encontro, ser útil, fazendo o meu melhor. Mesmo como uma criança, mesmo como um adolescente, mesmo como, né, um jovem, mesmo como uma pessoa de uma certa idade e mesmo como pessoas numa idade que nem a nossa, que já é, digamos assim, não espiritualmente falando, mas também materialmente falando da idade, né? Enfim, fazermos de acordo com aquilo que nós, digamos assim, compreendemos. Então, as coisas, quando nós falamos que essa questão é ciência, e ciência é matemática, né? Ciência é física, é química. Então, é um processo que, se tu estuda, se tu não estuda, se tu quer ou tu não quer, isso não deixa de existir. Agora, quando tu começa a aprender a matemática, tu só vai fazer coisas maiores a partir do momento que tu tem a base dentro da própria matemática. Quando tu começa a fazer questões de química ou de física, tu só vai ter domínio sobre aquilo que tu faz quando tu tem a base, né, desse conhecimento firme dentro de ti. Então, essa construção, ela é interna. E o bom de tudo isso, que para tu não perder aquilo que tu construiu, tu tem a consciência, né? E a consciência, ela te diz, indiferente o nível evolutivo que tu te encontra. Ela Né? te orienta. Ela te orienta. Vai te dando as limitações, né? Exato. Né? Tipo assim, um servente de pedreiro, ele tem uma consciência muito limitada dentro daquilo que ele faz, Do trabalho. Mas ele pode fazer de uma forma correta, de uma forma sentida ou não. O pedreiro, mesma coisa. Uhum. O arquiteto, mesma coisa. Só que cada um deles tem uma função específica, né? Na obra. E se todos não trabalharem em uníssono, em acordo, possivelmente, né, aquela obra ela terá problemas. Claro que o servente, em falhando, os mínimos são menores, os problemas. E outros terão que compensar, né? Exato. Agora, né, se o engenheiro erra, por exemplo, na questão de um cálculo de carga, pode ruir toda aquela obra e colocar em risco tudo o que aconteceu. Então, são momentos, né, de buscarmos esse significado e tracionarmos ele para cada um de nós, né, identificarmos isso tudo e darmos um norte às nossas vidas, que é exatamente isso que está acontecendo hoje, essa necessidade. Aí a gente vai dizer assim, eu vou te pedir, né? Até tem lá naquela, eu tenho aqui no celular, daquele filósofo lá, o Epicuro, né? Então, qual é a causa das doenças?
Qual é a origem das doenças? Eu acredito, né? E aí existem muitas opiniões, vamos chamar assim, mas elas são próprias de cada um. Somos nós que temos a potencialidade de fazer eclodir toda a gente chama de, a gente não, eles chamam de fauna microbiana que a gente tem dentro, que está ali, quieta. Mas através de uma questão mental, nós damos alimento para isso e isso aí começa a trabalhar dentro do nosso organismo. As doenças físicas, né? Mas tem as doenças mentais, que também são através de uma moral desequilibrada, de atitudes que não estão centradas numa linha de conduta correta. Sim. E aí começa É a trabalhar. porque, na realidade, aí eu vou te contradizer. Eu vou dizer assim, tá, mas é aquele cara, gente boa, ajudou todo mundo e tal, e pegou o pior tipo de doença, sofreu que nem um cachorro por 30 anos. E antes dele sofrer que nem um cachorro por 30 anos, ele foi um cara Bacana. exemplar. Aham. Exemplar. Né? Aí tem outra coisa que só a Ah, doutrina explica. Né? Então, qual a origem das doenças? Aí é que nem eu disse, aí tem outra coisa que só a doutrina explica. Porque o capítulo 5 deve falar disso, Não, né? eu não Dos nem nossos diria infortúnios. doutrina, né? Só Não, a eu digo, reencarnação. Pela reencarnação, exato. Porque ele diz assim, causas das nossas aflições ou são geradas nessa vida Sim. ou em momentos anteriores, que só agora tem a possibilidade, para não nos Sim. Por quê? soterrar, de aparecer. Porque um pai que é bom e justo, né? Ele te dá tudo em mãos. Mas ele te diz o que tu deve fazer e o que tu não deve fazer Como com tu aquilo deve que ele te agir, deu. né? E a gente ignora isso. Então, se ele te deu tudo e tu não faz da maneira como ele te ensina, e que os nossos irmãos vêm de forma reiterada, reafirmando tudo isso, né? Ele não pode simplesmente, na sua suprema inteligência, né? Obrigatoriamente te deixar num sofrimento eterno, porque tu, como criança, escolheu de uma maneira errada. Uhum. Isso não pode acontecer. Então, quem gera todos os desequilíbrios? Quem gera, né, todas essas situações futuras? O próprio Jesus diz. Plantio é livre, Colheita obrigatória. colheita obrigatória. Processo natural. Não, mas aí eu minto, eu engano. Tá certo ou tá errado? Não, e aí eu olho a minha vida só nessa encarnação, Sim. mas eu sou bom, da onde venho? Né? Resgate. Tá certo ou tá errado? Tá errado. Eu vou ter que pagar? Tu vai ter que pagar, porque está escrito até a última moeda. Até a última moeda. É o processo da transformação, que a gente Né? às vezes não entende, né? Tu vai pagar até a última moeda. Então, se eu vou ter que pagar até a última moeda, isso não me isenta, não me torna imune, né, ao ponto de nós fazermos aquilo que nós fizemos no nosso dia a dia, acarretando o que hoje nós estamos vivendo na nossa sociedade, que é uma completa ignorância em relação a essas leis maiores. Por isso que é uma questão individual, né? Não é uma questão de um grupo, não é uma questão de uma turma, não é uma questão, né, de uma ideologia. É uma questão individual, de tu construir o reino de Deus dentro de ti. Mas construir o reino de Deus é, aproveitando esse momento evolutivo, buscar todas as informações a nível de consciência, a nível de aprendizado, a nível de experiência e dar um norte para a tua vida. Né? Fundamentar. Se eu sei que esse vício me faz mal, por que eu continuo? Eu só vou me libertar dele quando eu fundamentar o suficiente, tiver uma estrutura firme lá embaixo, ao ponto de dizer para mim mesmo, eu digo, não, eu não quero mais fazer isso. Então, eu dou um passo, né? Eu avanço. Mas, veja bem, vejamos nós todos, né? É uma questão de amor. É uma questão de amor próprio. É uma questão de amor ao Pai. Porque Ele te disse, eu te dei tudo isso, mas não para te fazer o que tu está fazendo. Para te trabalhar
e crescer, evoluir, aprender com tudo isso. E não só para prazer, né? Para aquilo que eu gosto. Eu estava pensando agora, estava falando, tem um vício que é muito comum, que é o vício do cigarro. A gente fuma e enquanto tu estás no vício, muitas vezes, dependendo do tempo, óbvio, não acontece nada. Tu não está tendo nenhum malefício. E aí tu para. E aí, 20 anos depois, te aparece um problema relacionado com aquele vício. Mas tu diz, mas eu já parei faz 20 anos. Né? Por que que... Então, as coisas acontecem, elas não ficam isentas. Ah, eu parei, não vai dar nada. Agora, Deus vai me ajudar. Que a gente às vezes tem essa mentalidade sobre Deus, né? Ah, Deus é bom, então Ele não vai deixar acontecer nada de ruim. Inclusive, o nada de ruim é muito de forma de entendimento, né? Porque tudo que acontece na nossa vida é bom. É para nos abrir, nos fazer esse processo de se dar conta e mudar. E pegar a rota, fazer direito. E não só fazer direito, recuperar o errado. Então, muitas vezes, todos esses processos que acontecem na nossa vida, que a gente chama de doença ou de sei lá o quê, que acontece, sofrimento, muitas vezes são formas de refazer aquilo, ou porque muitas vezes a gente faz as coisas não só contra a gente, mas contra os outros. Então tu tem que ter uma reparação sobre aquilo. Muitas vezes esses processos vêm como forma de te tocar lá no fundo para começar a trabalhar isso tudo. Então tá tudo certo. É a visão nossa que precisa ser modificada, né? É por isso que o primeiro passo é entendermos, né, que isso aqui não é um descampado, né, não é um mundo sem lei. Existe um patrão, existe lei e ordem. Uma ordem. Agora, se tu te submete ou não, é uma questão de entendimento, é uma questão até evolutiva, né? E agora, tu ficar discutindo e ficar brigando, até que ponto isso vale a pena? Né? Brigar por uma coisa que não é tua, brigar por atitudes que são outros que fazem. Então, a ideia central é verdadeiramente nós, na medida em que somos chamados, é atendermos esse chamado. E aí vem Jesus e diz, né? Que aí nós com o tempo que a gente tem, a gente vai trabalhar isso aqui. Vem Jesus e diz, aqui, pode ler, eu nem sei. No capítulo, né? Hoje quem abriu foi o Alessandro, ele abriu o capítulo 17 e Jesus fala sobre a perfeição. Ele faz um chamado, ele conclama, né? Ele conclama. Se tu atende ou não atende, tudo certo. Mas tocaram as trombetas, né? E é interessante esse trecho aqui do Evangelho, porque ele tem um significado forte daquilo que ele está dizendo. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e que vos caluniam. Porque se não amais, senão aqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis? Os publicanos não o fazem também? E se vós não saudardes, senão vossos irmãos, que fazei nisso mais que os outros? Os pagãos não o fazem também? Sede, pois, vós outros, perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Está lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5. E depois até aí daria para acrescentar, como vosso Pai é perfeito, que numa outra colocação ele diz que faz chover sobre justos e injustos e que faz o sol brilhar para bons e maus. Bons e maus. Mas aqui, de novo, a primeira parte ali. Amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. Primeiro, né? Ninguém faz isso. Sim. Essa é difícil. É difícil. Essa questão, passamos essa questão. Vamos chutar. Vamos para outra para ver se eu sei. Tentem na outra. Fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Difícil, passa na próxima. Mas aí eles por quê, né, que a gente tem que fazer isso? Porque se não amais senão aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? E ainda diz, pô, aqueles lá que tu diz que são os ruins, eles fazem isso aí também. Então, no que tem porque melhor? Se ajudar entre os próximos, sim, é fácil. É gratificante e é até aquilo que te dá um retorno ele te dá uma recompensa. É compensativo, né?
Porque tu faz, né? Uhum. Tu tá Exato. criando um vínculo. Exato. Agora, tu fazer o que ele está dizendo, tu tem que verdadeiramente ter um foco um pouco diferente das coisas, né? Então, fazer o bem para aquele que te faz o mal, rezar para aquele que te calunia, né? É uma coisa muito maior. Mas ele vincula isso a Deus nosso Pai. Uhum. Ser depois outros Ó, perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. E foi Jesus que disse, então, o cara sabe. sim, porque se tu faz para os teus, tu não tem mérito, porque eles também te fizeram. Agora, fazer para ter mérito, fazer para verdadeiramente somar dentro de um processo de trabalho, é fazer o que é pedido, Uhum. que é levar o ponto de equilíbrio, né? Grandeza. Dá para aquele que não tem, né? Quantas vezes tu deve perdoar? Então, é toda uma questão, porque todo o processo construtivo, né, todo o universo, ele anda pela lei do equilíbrio. O mais forte tem Uhum. que dar para o mais fraco, para tudo alcançar o equilíbrio, Sim. né? E nós, às Igual. vezes, estamos fazendo diferente, né? Eu tenho ali uma parte de terra e o outro tem aquela partezinha que não está cuidando muito bem, né? Ele dorme todo dia, ele não cuida bem ali do quintal dele. E o meu está todo florido, está todo bonito, com plantas frutíferas, né? Uhum. Então eu acho que eu vou pegar aquele terreno dele e vou cuidar eu, porque eu vou cuidar muito melhor. Ele nem vai notar. Também, né? Também. Vou fazer um favor para ele. Sim. Só que vai ser meu, né? E se ele quiser comer das minhas frutas, ele vai ter que pagar para mim. E é assim que funciona. E é assim que funciona o nosso planetinha, né? Ou seja, a gente vai dominando, a gente vai tomando, Se a gente vai apropriando, se apropriando e achando que somos bons, né? E Aham. ainda alegamos, não, mas isso aí, né, o cara não estava fazendo nada e tal, e eu estou dando um fim útil a tudo isso, ao invés de tu ir lá e juntamente com ele fazer alguma coisa diferente e boa. Então, sede perfeitos, aquilo que Jesus nos conclama, tu vai, tu, vai ter que prestar conta. Mais dia, Tudo menos que dia. tu, de todas as possibilidades que tu teve. Mais dia, menos dia. Ah, tu pode chegar lá e dizer, não fiz mal a ninguém. Ah, beleza, espetáculo. Passas direito. Tá, mas agora vamos para a próxima pergunta. Que bem que tu fez? Aí Né? complica. Aonde tu me afirmou? Uhum. Aonde tu me deu testemunho? Aonde tu justificou que verdadeiramente, com aquilo tudo que eu te dei, tu te sacrificou porque não era teu, e boa parte daquilo que eu te dei, tu deu para aqueles que não tinham. Tu fez isso por mim? Por mim? E estava escrito. Tá escrito, não tava. Tá ali, tá ali. Tu podia. Usa o tempo certo. Tu pode sempre, a cada momento, Tá escrito. olhar. Tá tão escrito que tá escrito na tua consciência, Antônio. Uhum. Que se tu consultar a tua consciência, ela vai ser contundente nessa questão. Cara, como é que tu vai ter paz de espírito? Sabendo que tu aqui, né, tu tá com uma sacolada de laranja lá do teu pomar e saber que o teu irmão lá, de repente, tá se revirando de noite passando fome. Se tu pensar nele, tu não vai ter um pouquinho de compaixão e de repente dá? Não, mas ele é vagabundo, ele não merece tal. Não, mas dá para ele e mostra o que tem que ser feito. Dá para ele e ensina para ele. Né? Isso. Mostra para ele que existe um ato diferente daquele que ele está acostumado a receber. Sim, né? que ele pode ter mérito em outras coisas, É. naquilo que ele sabe fazer, naquilo que ele pode ser útil. Para que ele aprenda também. E ele vai te ajudar de uma maneira e tu vai ajudar dele de outra maneira. Tu vai dar aquilo em troca da capina. Ele vai te ajudar a cuidar do terreno. Em vez, não. Né? Então, até eu tinha dito que eu ia trazer hoje um resuminho, né, do que falou o Papa, o Leão XIV. E ele também, dentro da igreja, eles estão conclamando todos os fiéis a essa cruzada. A Né? mudança de postura, né? Exato, mas não com os outros. Sim. Uma cruzada contigo mesmo. Uhum. É certo ou não é certo? Acabou. Acabou tudo.
Pois então faça. Ah, mas a igreja. Não. Isso é certo ou não é certo? Na tua consciência. Ah, mas ele dorme o dia inteiro. Isso tudo é problema dele. Tu está fazendo o quê baseado naquilo que tu tem? Então, para que nós, né? E aqueles que se assustam com aquilo que a gente diz, desliga o rádio agora, né? E desliga a coisa, porque nós vamos ler, então, o que é ser um homem de bem, né? Dentro do mesmo capítulo. Exato, porque se tu escutar isso aqui, se tu não fizer, a quem muito foi dado, muito será cobrado, né? Então, às vezes, a vantagem, que nem eu falei uma vez, né? Já falei aqui várias vezes que eu dei o livro dos Espíritos para um cara, e aí chegou na segunda-feira, ele me devolveu. Eu disse, o que aconteceu? Ele disse, não quero... Não quero saber disso aí. Não quero saber disso aí, eu quero viver a minha vida, que pelo menos eu não sei disso aí. Não vou ter essa cobrança. Mas pior que ele sabe. Sim. Já abriu, né? Pior que sabe. Então, dentro desse capítulo, que é o 17, Sede perfeitos, que é um convite que Jesus nos faz a sermos almas conectadas, né, com a fonte, ele também nos, a espiritualidade nos enumera, né, os caracteres dos homens de bem. Então ele põe o homem de bem e depois tem o bom espírita. Uhum. Que ali, então, nem vamos longe, né? Vamos tentar ficar no homem de Se bem. ficar no homem de bem já está ótimo. Bicho. Vamos ver. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, em sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre seus próprios atos, pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que reclamar dele, enfim, se fez aos outros aquilo que gostaria que se fizesse para com ele. Ali tem um ponto grandioso, né? Eu devia abrir o meu. Se interroga a consciência sobre os seus próprios atos. Quem é tu, onde é que tu está e o que tu está fazendo. E te chama, né? Sim, porque se tu acha que é dono de todas as coisas, que tu é patrão de tudo, beleza, faz o que tu acha e dá continuidade. Agora, se tu chegou num ponto evolutivo, que tu reconhece a existência de uma ordem maior do que a tua, de um princípio de inteligência maior do que o teu, e que tudo isso não é teu, porque um dia tu vai deixar, tu vai ter que te render alguma coisa. Vai começar a dar um sentido. E consultar a tua consciência, né, é verdadeiramente tu te posicionar. É tu chegar num ponto e dizer assim, pá, mas aquilo que eu fiz é correto ou não? Tu está prestando contas a ti mesmo. Tu está reconhecendo que existe uma lei e uma ordem. Coisa que hoje quase ninguém quer, né? Tu tá te submetendo. Mas nós estamos ao certo e ao caminhando e errado. o fogo está pegando, né? Então, quer dizer, consultar, isso é grandioso. E é aquilo que nós falávamos, né? O mais ignorante de todos os nossos irmãos, se ele consultar a consciência dele, dentro do limite de entendimento dele, vai vir a resposta. Vai vir a resposta. Porque a consciência é conexão. Consciência é fundamento, é conexão. Ponto. E o primeiro passo para te começar a observar realmente o que tu tá fazendo, porque senão tu vai só. Sim. Então, tu já abriu uma possibilidade de, opa, pode ser que eu esteja agindo errado. Nesse momento, aí tu vai ver as coisas de uma forma diferente. Exato, que aí o cara vai argumentar, não. Tá, mas o que tu acha se tu consultar a tua consciência? Não, mas não é mas ele ou outras coisas. Tu, né? Se fizessem para ti isso, sim, né? Como é que tu agiria? Mas não tem, ou é ou não é. Por isso que Jesus não diz. Não tem justificativa. Por isso que Jesus disse. E isso é profético nesses tempos. Não tem quente e frio, né? Ou seja, não tem morninho. É quente, ou é certo, ou é frio. Ou é errado. Então, te posiciona. Porque essa história de tu ficar no meio de campo e negociar, caixão. É vantagem tu te assumir como que tu é, que aí tu te reconhece e de repente tu pode mudar, né? Ou verdadeiramente tomar a cruz que Jesus nos ensina e seguir o caminho dele. Agora, fora disso,
os morninhos cuspidos fora, né? E o interessante é que ele manda interrogar a consciência, porque a gente, no mundo aqui, a gente faz o quê? Quando a gente faz alguma coisa, a gente vai pedir para alguém. Só que a gente vai pedir para alguém que normalmente pensa igual. E esse alguém vai afirmar o teu Sim, ato errado. sim. Então a gente, pronto, tô tranquilo, fulano. Não, E esse alguém é muito amplo, né? que nem eu falava aqui outro dia, né? Há tempos atrás, há muito tempo, né? Quando as pessoas se separavam, simplesmente elas se olhavam, se falavam e cada um Ia para um lado. iam para um lado. Né? Aí passou mais um tempo, aí se separavam, eles pegavam um mediador. Sim. Um mediador que mediasse essa separação. Agora, hoje, não tem mais um mediador. É um mediador para cada um. Aham. Tu entende? Por quê? Porque eu não acredito nesse cara que tu arrumou. Eu não acredito nessa maneira e tal. E eu quero me garantir, né? Exatamente. Aí o que acontece com todos esses mediadores? Grande parte daquilo que estão brigando e lutando se perde aos próprios mediadores. E aí então vão aprender, né? Vão de repente pensar um pouquinho. Pô, nós estava brigando tanto por esse roupeiro de duas portas que tem aqui, né? No fim não sobrou nada. Às vezes é um atrito Por quê? pequeno, né? Sim, Que se estendeu porque as pro duas tamanho. portas quem levou foi os mediadores. Sobrou um abacaxi que às vezes não dá nem para os dois. E é o que está acontecendo hoje. E Mas por quê? Um ódio. Sim, mas por quê? Porque verdadeiramente, se nós ali atrás tivéssemos o mínimo de respeito, o mínimo de sensatez, nós chegaríamos a um ponto de equilíbrio. Não, mas é só interesses, né? Vamos ver se a gente consegue ler isso aí. Interrogando, né? Vamos lá. Continuando. Tem fé em Deus e em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada ocorre sem a sua permissão e se submete a todas as coisas à sua vontade. Bem importante essa frase. Pá. Porque a gente esperneia na vida direto. Eu queria que fosse diferente. Tem fé em Deus. Que aquela velha história, não cai um fio do cabelo sem que Deus o saiba. Pois é, e se Aí ele sabe, por que ele deixa cair, né? Exato, e aí a gente começa 1000 narrativas. Não tem. Tem fé no futuro. Por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. O homem possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seu interesse à justiça. Sim, porque é lindo esse texto. Porque aquilo que a gente sempre repete, né? Como faço para ter vida eterna? E Jesus diz: faz o que está escrito na lei. É simples. Né? Então, qual lei? Cada um está construindo a sua. Então, se tu quer construir, é baseado nisso. E aqui está dizendo, primeiro ponto, né? Tu ordenar o teu dia. Segundo ponto, tu tem que ter fé em Deus. Terceiro ponto, tu tem que entender que existe um princípio que organiza e que ninguém escapa desse princípio. A tal ponto, né, que o príncipe deste mundo está condenado e que todo joelho se dobrará perante o Senhor. E o próprio o Leão 14 falou, né, que todo joelho se dobrará perante o Senhor. Então quer dizer, né, e o príncipe desse mundo quer dizer assim que o materialismo como prioridade está condenado. Isso aí tem o seu tempo, né? As leis da matéria, de Exato. destruição, isso aí não dura. Não dura e não vai durar. E nós vimos quantos reis e quantos caíram, né, dos tronos para o túmulo. E algum deles, né, carregou o que tinha? Não, ficou tudo no trono. Tá lá as pirâmides cheias de ouro, né? É, Tesouros. é. Ficou tudo Onde lá. é que estão os caras? Vou levar junto, tá bom. Os caras que eram poderosos, né? De repente, onde é que eles estão eles? Perdendo tempo, tentando reaver aquilo que não conseguem. Agarrado naquilo. É. Encontra satisfação nos benefícios que derrama,
nos serviços que presta, nos felizes que faz, nas lágrimas que seca, nas consolações que dá aos aflitos. Isso só sente quem faz. É. E muitas vezes a gente Todos não... que fazem sentem. Sim, com Com certeza. essa... Sim. E como a gente faz tão pouco, a gente não sente essas coisas ainda. Uhum. Por isso que o sentimento, ele é... inclusive eu estava pensando, quando nós vínhamos, né, eu estava pensando na questão que tu leu aqui um tempo atrás, da questão do instinto, da questão do sentimento e depois da virtude. Né? Sim. Que o instinto é uma coisa animalesca. Bem primitiva, bem primeira. É um pega lá da cá, né? Eu tenho que me garantir. Sobrevivência. Né? Sobrevivência. Manutenção. O sentimento tu já começa a dividir um pouco e a questão de virtude tu já faz. Então, o sentimento, ele é uma qualidade a ser desenvolvida. A ser desenvolvida. É uma luta para não viver apenas pelo instinto, né? Para começar a perceber. Que aquilo que eu dizia, eu acho que até já falei aqui, né? Que o desenvolvimento da mediunidade que a gente faz na casa espírita, que é um lance secretíssimo e que a gente não pode falar para ninguém, né? De como a gente faz. Sim. Porque só os iniciadão, que nem nós, eles têm acesso, né? A esse ritual, né? Essa coisa misteriosa e inacessível, né? aos meros mortais. Desenvolver mediunidade é controle de pensamento, né? É só tu ter vergonha na cara de começar a pensar coisas boas, respeitar o ambiente. Sim. Essa é a verdade, respeitar o ambiente. E esse controle, né? Exato. Então, dependendo do ambiente que tu tá, tu vai ter respeito para criar uma egrégora, para criar um campo de tração, digamos assim, através, né, para que atuem as leis, né? Então, mas o que é mediunidade? É conexão. Conexão. O que é que tu leu ali, fazer ao outro, né, fazer a caridade e tal. Sim. É conexão, porque tu não está fazendo por ti. Tu vai atrair para perto de ti quem vai te dar esse ânimo, potencializar a tua vontade. Exato, e aí tu vai ter os maiores tesouros, que é verdadeiramente esse sentimento de ser útil, né? Esse sentimento de fazer o bem pelo próprio bem e ver que o bem gera o bem. Isso é a coisa mais bonita que tem. Traz um bem-estar que não tem Sim. como ser medido, né? Sim. Seu primeiro movimento é de pensar nos outros antes de pensar em si, de procurar o interesse dos outros antes do seu próprio. O egoísta, ao contrário, calcula os lucros e as perdas de toda a ação generosa. Ele é bom? Lê de novo. O seu primeiro movimento é pensar nos outros. Pensar nos outros antes de si. Procurar interesse nos outros antes do seu próprio. Mas por que a gente não pensa no outro? Vamos filosofar um pouco. Tu tem lá a tua laranjeira com um monte de laranja, tá caindo no chão e tu não come porque tu tem gastrite. Sim. E tu acha que as laranjas fazem mal para gastrite. E também não dou. Mas por que a gente não pensa no outro? A gente não pensa no outro porque o outro sempre abre possibilidade. Sim. Porque sempre tem alguém que precisa. Sim. Tu entende? Agora, quando tu te sufla, tu te mantém no teu orgulho, o que acontece? Tu te autoafirma. Diz, não, eu não posso comer isso aí e tal, pá, tá resolvido. Entende? Agora, se tu pensa no outro, o leque se abre tanto que tu vai ter que dar um fim para essas laranjas. É ou não é verdade? Aí tu pensa, diz, não, naquele primeiro, pensa num vizinho. Eu não vou dar para ele porque ele tem. Tá, mas pensa no outro. Tá, mas é isso, que decorrência isso tem? Porque tu vai buscar necessidade. Mas o que isso vai acontecer? Tu vai ter que juntar as laranjas, escolher elas de repente, né, para não dar as podres pro cara. Botar numa sacola, sair de casa. E levar pro cara. Mas aquilo que tu receber é único. Não, mas nós não. Tudo é meu, eu não tenho que negociar. Fui eu que plantei, tu entendeu? Então quer dizer, então é o caminho largo da perdição. Enquanto que o caminho do bem, a porta do bem, ela é estreita e tu tem que fazer esforços para entrar. Mesmo a questão das roupas.
Qualquer coisa que tu vai doar, né? Se tu pensa em ti, quanta gente, Antônio, quanta gente, vou dizer para ti, joga coisas úteis e boas no, No container. no container. Uhum. No Ao invés container. de... No container. E mais, achando que estão fazendo coisa boa. Não, eu botei no container porque lá eles vão separar, eles vão levar. Eu disse, sim, com certeza. Eles vão achar o cara certo. Não que não deem o devido fim Sim. para essas coisas, tu entendeu? Mas é um pensamento... Egóico? É. Ah, eu dei. Aí então, mas tudo certo. E, não, é para nós ver como é que Sim, funciona a coisa. como a gente pensa, né? É. Então, tu não deve fazer A isso. distância. Ah, vou abrir o meu. Ó. Seu primeiro movimento é pensar nos outros antes de pensar em si próprio. Meu, nós estamos a 2000 anos-luz de distância disso aqui. Entre aspas, né? Porque isso aí está dentro de cada um de nós, é só cada um fazer. Mas, enquanto nós não fizermos, nós não vamos alcançar. Vai mais uma lá para ver se nós somos bons mesmo. Só piora. Só piora. Ele é bom, humano e benevolente para com todos, sem preferência de raças nem de crenças, porque vê irmãos em todos os homens. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anátema àqueles que não pensam como ele. Bah. Lê de novo. É a mesma? Sim. Ele é bom, humano e benevolente para com todos, sem preferência de raças nem de crenças, porque vê irmãos em todos os homens. Interessante o termo humano. É. Ser humano para com os outros. Bacana. Ó, respeita os outros. Isso é grandioso também. Respeita nos outros todas as convicções sinceras. São as naturezas. Uhum. Quando tu tem na tua frente, né, digamos assim, um cavalo, ele vai agir como na sua natureza. Uhum. Quando tu tem na tua frente, né, um elefante, quando tu tem um mosquito, tu simplesmente pisa, né? Então, isso é grandioso. Respeita nos outros todas as convicções sinceras. Quer dizer assim, que aquela pessoa muitas vezes ignorante, aquela pessoa muitas vezes fanática, Que aquela pensa pessoa diferente de ti. muitas vezes que acredita naquilo. Uhum. Tu entende? Tu tem que respeitar as convicções dele. Tu não pode dizer para ele assim, oh, meu, tu tá fora, papapá, papapá. Tu é louco. É. Ó, e não lança anátema, É. né? Aqueles que não pensam como ele. Vai lá. Eu acho que nós já estamos... já foi. Deu para ler metade, né? Mas quem as quiser outras pode ficam pra acompanhar o próxima resto. aula. Pode acompanhar, né? E... Mas é muito interessante esse texto. ele é libertador. Essa é a grande verdade. Buscar a verdade e a verdade vos libertará. Mas nós não temos muito interesse nisso, né? Por quê? É porque Porque aqui é a o homem de gente, bem também, né? porque aí a gente, na realidade, para encerrar, né, nós vamos repetir o que os nossos irmãos da espiritualidade diz. Nós somos crianças. E como tal, nós não estamos nem um pouco interessados nessas tarefas maiores que também nos darão créditos maiores. Só que nós acreditamos única e exclusivamente no aqui e no agora e nas nossas vantagens. Um grande abraço, que a gente sempre esteja junto, que a gente possa, né, nos auxiliarmos através de levarmos adiante esse grande trabalho que é o bem manifestado por cada um de nós no nosso dia a dia. Obrigado a todos. Fica essa sugestão, né, para quem quiser continuar essa leitura, capítulo 17, O Homem de Bem. E tem mais meia página, vamos dizer. É muito interessante porque a gente se olha no que nessa comparação, será que eu estou fazendo, será que eu estou seguindo isso aqui ou não? Mas enfim, como o aprendizado é bom para todos. Obrigado e até sábado que vem.